Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, desejando que a seleção portuguesa não desperdice golos no jogo que se realizará daqui a umas horas, o que os verdes propõem mesmo é que agora debatamos um outro tipo de desperdício, mais concretamente o desperdício alimentar. Colocam-se atualmente nos diversos desafios ambientais globais, como a necessidade de combater as alterações climáticas ou de inverter a acentuada perda de biodiversidade. A esses diversos desafios ambientais globais há urgência em adicionar o combate ao desperdício alimentar. Com efeito, quando falamos de desperdício alimentar, falamos de alimentos destinados ao consumo que acabaram por ser inutilizados em quantidade ou em qualidade. A produção intensiva desses alimentos implica a vasta utilização de recursos naturais e tem impactos ambientais significativos, como, por exemplo, gastos acentuados de água, saturação de solos, perda de biodiversidade, produção de resíduos, gastos energéticos, emissão de gases com efeito de estufa. Consequentemente, fica claro que a inutilização de alimentos significa o desperdício dos recursos naturais que foram usados em vão para os produzir. Reduzir o desperdício alimentar é, pois, contribuir para poupar o ambiente com a consciência de que a natureza tem limites. Ocorre que se estima, de acordo com a FAO, que 1/3 dos alimentos que são produzidos no mundo são perdidos ao longo de toda a cadeia alimentar, desde a colheita ao processamento, ao embalamento, ao transporte, ao armazenamento e conservação, à distribuição e à venda, até ao consumo final. São números que coincidem com os de investigadores que concluíram que a margem de desperdício de alimentos no mundo ronda os 30% a 40% do que é produzido. E, em bom rigor, a perspectiva é de que possamos chegar ao ano de 2025, daqui a menos de 10 anos, com perdas alimentares mundiais na ordem dos 50%, se o rumo de crescimento do desperdício, que se acentua desde os anos 70 do século XX, se mantiver. A América do Norte e a Oceania são campeãs no desperdício alimentar mundial, logo seguidas da Europa, o que gera uma responsabilidade destas zonas do globo em relação a ações e medidas concretas para combater este fenómeno. O absurdo é de tal ordem que a FAO estima que, se cerca de 35% dos alimentos desperdiçados no mundo fossem aproveitados, disponibilizados e distribuídos, não havia carência nem incapacidade de acesso a alimentos por parte de nenhum ser humano. E mesmo assim, sobravam 65% dos alimentos que acabam no lixo. Tal é a ordem de desperdício. Isto dá-nos bem a perspectiva da hipocrisia reinante neste mundo, porque a fome não se deve à escassez mundial de alimentos. Portanto, importa que tenhamos consciência que os padrões de consumo, de comércio e de produção têm que ser alterados de modo a que se gere um sistema alimentar sustentável, ou seja, que garanta segurança alimentar e nutrição para todos, nas presentes gerações, sem comprometer as bases ambientais que gerem segurança alimentar e nutrição também para as futuras gerações. Isto implica necessariamente uma solidariedade intra- e intergeracional. Evidentemente que este objetivo não é compatível com duas realidades antagónicas e insustentáveis com que hoje o mundo está confrontado. Por um lado, uma produção e um consumo alimentares intensivos, esbanjadores, que ultrapassam e em muito as necessidades básicas, e por outro lado, a fome, a subnutrição, a incapacidade de acesso a alimentos ou a nutrientes importantes com que uma larga percentagem de população está confrontada. Pensar o desperdício alimentar é, pois, algo intimamente ligado aos processos de produção e de consumo que se querem sustentáveis e a uma justa repartição de alimentos e de acesso a nutrientes importantes
com dignas condições de vida das populações, designadamente no que se refere à correta satisfação das mais elementares necessidades. Em Portugal, não sabemos quanto se desperdiça em termos alimentares. Não há nenhuma estatística que nos dê conta dessa realidade, a não ser o estudo PERDA, de 2012, um projeto de estudo e reflexão sobre o desperdício alimentar, que, como já foi referido pela sua própria coordenadora, não se trata de mais do que uma estimativa, numa altura onde os diversos agentes da cadeia alimentar ainda tinham alguma dificuldade em abordar questões relacionadas com os desperdícios dos alimentos do seu setor em particular. Este facto remete-nos desde já para a primeira exigência que é preciso fazer. Portugal precisa de estudar e investigar com o máximo de rigor possível o seu nível de desperdício alimentar. Conhecer esta realidade é a forma mais eficaz de agir sobre ela. Entretanto, o país precisa também de uma estratégia, de um programa de combate ao desperdício alimentar. O Guia Prevenir Desperdício Alimentar, assinado entre o Governo e algumas organizações do setor alimentar em 2014, não constitui mais do que uma compilação de princípios importantes, mas não institui medidas para os concretizar, nem metas que orientem as ações. Foi justamente no sentido de corresponder à importância e à urgência da matéria do combate ao desperdício alimentar e de gerar uma conduta proativa que os Verdes propuseram à Assembleia da República na legislatura passada um projeto de resolução que contemplava um conjunto de medidas a empreender e que declarava o ano de 2016 como o Ano Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar. Essa iniciativa legislativa dos Verdes foi aprovada por unanimidade, tendo resultado na resolução da Assembleia da República número 65/2015 de 17 de junho. Os Verdes sabem que até ao final do ano o problema do desperdício alimentar não ficará resolvido, como é evidente. Mas o que não podemos aceitar é que se chegue ao final do ano com tudo na mesma. A declaração de um ano nacional para esta matéria não visa dar-lhe uma mera relevância formal, mas sim gerar uma alavanca para se trabalhar esta questão alimentar. Ora, passado um ano sobre a publicação da referida resolução, e tendo em conta que ela determinava 15 recomendações específicas ao Governo, qualquer que ele seja, o PEV entendeu que é tempo de pedir contas a este Governo sobre a sua concretização e de contribuir para impulsionar a sua efetivação. É esse um dos principais objetivos desta interpelação que os Verdes colocaram na agenda parlamentar. No âmbito da função fiscalizadora do Parlamento sobre o Governo, queremos saber o que já fez ou o que programa este Governo fazer para cumprir a resolução da Assembleia da República que propõe o combate ao desperdício alimentar e a promoção da gestão eficiente dos alimentos. Importa ainda relembrar que no âmbito do Orçamento de Estado para 2016, os Verdes propuseram uma norma específica para que houvesse dotação necessária para a criação de uma estratégia nacional com vista à redução do desperdício alimentar, proposta essa que foi aprovada. Também no início do presente mês de junho, o PEV realizou uma audição pública aqui no Parlamento que juntou um vasto conjunto de entidades, associações e cidadãos interessados para debater respostas de combate ao desperdício alimentar. Foi uma audição muito relevante, que demonstrou que a sociedade está apta e com vontade de se envolver nesta questão. Há muitas ações pensadas e amadurecidas e outras em prática. Há condições para um largo empenho dos mais diversos agentes. De resto, nenhuma estratégia terá eficácia nesta matéria se os objetivos e metas traçados não contarem com um forte envolvimento ativo da sociedade na sua definição e na sua concretização. Numa das últimas conferências de líderes, o PEV propôs também que na próxima sessão legislativa se estabeleça um dia de agenda parlamentar dedicado à discussão de iniciativas legislativas sobre a matéria do combate ao desperdício alimentar. Foi uma sugestão bem acolhida pelo Sr. Presidente e pelos demais grupos parlamentares,
e os Verdes estão em crer que essa sessão pode contribuir para que, neste Ano Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar, se possam dar passos visíveis para enfrentar o desafio que nos está também a nós imposto. Nesse sentido, os Verdes estão já a programar um pacote de iniciativas legislativas que, entre outras questões, incidirá sobre o seguinte: primeiro, a criação de um simplex para a venda direta de produtos alimentares por parte dos pequenos produtores. Agilizar esta venda direta é uma forma de multiplicar os mercados de proximidade e de gerar circuitos curtos de comercialização de alimentos, com grande benefício para a preferência e o escoamento de produtos locais. A verdade é que os circuitos longos de comercialização geram grande desperdício nas diversas fases de aprovisionamento e todos sabemos o que é comprar uma maçã calibrada num dia e vê-la já apodrecida no dia seguinte, para já não contar com as grandes quantidades de perecíveis podres que são deitados fora pelas distribuidoras por já não se encontrarem em condições de venda depois do longo transporte. Isto é desperdício alimentar. Por outro lado, a pequena agricultura é muito mais eficaz na colheita do que a produção industrial, deixando menos alimentos na terra por colher, o que significa que temos menos perdas alimentares. Com a venda direta do produtor ao consumidor, garante-se também maior valor nutritivo, na medida em que os alimentos perecíveis são mais frescos e duráveis. Segundo, o estímulo pela preferência da venda a granel, de modo a que se possam adquirir apenas as doses necessárias à estrutura familiar do consumidor. Mas porque, nos dias que correm, os produtos alimentares transformados e pré-embalados são muito procurados, é fundamental aproximar a dimensão das embalagens às necessidades dos consumidores. A verdade é que, como o consumidor está dependente do que o mercado lhe oferece, é muitas vezes obrigado a comprar embalagens com doses familiares, porque não existem mais pequenas, embora use apenas a quantidade necessária, indo muitas vezes o restante para o lixo. A dimensão desadequada das embalagens é fator de promoção de vasto desperdício alimentar. Terceiro, lançamento de uma campanha nacional amplamente divulgada, à semelhança do que se fez outrora com a separação de resíduos e a sua deposição nos ecopontos, que tenha também tradução nas escolas, de modo a educar os cidadãos para a importância da diminuição substancial do desperdício por parte do consumidor final, dando a conhecer, para além de outras, sobretudo duas questões: a diferença entre consumir antes de e consumir de preferência até, e, por outro lado, técnicas de conservação de alimentos depois de embalagens abertas. Salientamos estas duas questões porque elas são dos maiores fatores de desperdício de alimentos por parte do consumidor final. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, iniciemos para já o debate que nos permita perceber em que ponto estamos depois da resolução aprovada pela Assembleia da República, para que depois possamos definir os passos a dar nesta caminhada contra o desperdício alimentar. Muito obrigada.